Olá, turma! Vamos dar início a mais uma aula, onde hoje nós vamos estudar os estados energéticos dos elétrons. Iremos estudar os 4 principais números quânticos do elétron. Primeiro vamos dar a definição do que vem a ser o orbital. Depois vamos ver os 4 números quânticos. E depois vamos estudar e ver como identificar esses números quânticos de um elétron na eletrosfera de um átomo. Então, primeiro vamos falar aqueles 4 princípios, 4 cientistas que ajudaram a desenvolver o conceito de orbital molecular. O primeiro dele é o cientista francês, o físico francês Louis de Broglie. Ele ganhou o Nobel de Física em 1929 pela sua afirmação, pelo seu estudo da dualidade onda-partícula, onde ele afirmou que as partículas subatômicas, como o elétron, ora ela se comporta como onda, ora ela se comporta como partícula. E isso para o elétron é o que nós estudamos, né? Lembrando que essa aula ela se baseia, ela é uma continuidade do modelo que se baseia na aula de modelos atômicos. Então, muitos dos cientistas que aqui eu vou apresentar a vocês já viram também na aula de modelos atômicos. Então, a partir desse cálculo aqui, que eu vou falar de dualidade onda-partícula, princípio da incerteza e também da função de onda e dos cálculos de orbital molecular, eu vou só comentar com vocês, mas não irei cobrar aqui nos nossos questionários, certo? Pois aqui já é um pouco mais avançado. Envolve física moderna e isso vocês vão ver mais lá no terceiro ano do ensino médio. Mas, por curiosidade, o que vem a ser essa fórmula? Lambda é o comprimento de onda da radiação eletromagnética referente à minha partícula subatômica, que é igual à constante de Planck, certo? H, dividido por ρ. O que é ρ? Quantidade de movimento, que é dado por massa vezes a velocidade da partícula. Então, fica comprimento de onda da radiação daquela partícula subatômica igual a H sobre m massa vezes a velocidade, que está o valor da constante de Planck, certo? E os demais valores aqui em unidades que devem ser utilizadas de acordo com o sistema internacional. Depois, outro princípio que é bastante importante para definirmos o conceito de orbital é o princípio da incerteza, onde o físico alemão Werner Karl Heisenberg ele instituiu ou definiu o princípio da incerteza, ou também chamado de princípio da incerteza de Heisenberg, onde ele falava que é impossível determinar a posição e a velocidade de uma partícula subatômica, tal como o elétron, com extrema exatidão. E se nós aumentarmos a precisão na velocidade, aumentamos a imprecisão na posição. E se aumentarmos a precisão na posição, aumentamos a imprecisão na velocidade. E falando mais como está na fórmula, é o quê? Que a variação da precisão na quantidade de movimento, que é massa vezes velocidade, vezes a variação na posição daquela minha partícula subatômica é maior ou igual a 1 meio de H, constante de Planck, sobre 2π. H sobre constante de Planck, também chamado de H cortado. Então, Heisenberg ganhou o Nobel de Física em 1932 por esse princípio, o princípio da incerteza. Se nós trazermos essa definição de partículas subatômicas como o princípio da incerteza de Heisenberg para o nosso mundo, o mundo macroscópico, o mundo de massas maiores, veremos que não faz sentido, tipo, é uma coisa até louca de se pensar. Por isso que o mundo subatômico, o mundo de partículas muito pequenas e de altas velocidades, é um mundo à parte. Então, que nós devemos pensar com mais cuidado, com mais carinho, até com um pouco mais de esforço. Vejamos essa charge que está no livro do Ricardo Felter, Química, né? Então, volume 1. Então, os compradores, os clientes chegam para comprar um ingresso e o vendedor fala:
Ingressos para a palestra de Heisenberg e o princípio da incerteza. Só posso dizer a hora ou o lugar, mas não os dois. Ou seja, como é que você vai comprar um ingresso se você não sabe? Se você sabe a hora, você não sabe o lugar. Se você sabe o lugar, você não sabe a hora. Então seria um pouco louco. Então não faz sentido. Isso aí é mais para que nós possamos despertar a nossa curiosidade sobre o mundo subatômico, sobre as propriedades de partículas subatômicas, dualidade âtomo-partícula, princípio da incerteza de Heisenberg. E agora, outro cientista bastante importante para definirmos o conceito de orbital foi Erwin Schrödinger. Ganhou o Nobel de Física em 1933, é um dinamarquês, e ele definiu a função de onda do elétron, onde a função de onda do elétron é dada por φ, essa letrinha grega aqui que vocês estão vendo, como fosse uma lança, né, um gancho assim. E φ ao quadrado é a densidade de probabilidade, que vocês estão vendo, φ é a onda, o gráfico aqui em vermelho, e φ ao quadrado é a densidade de probabilidade de se encontrar um elétron no espaço. Então, esse Hφ é chamado de Hamiltoniano, que define aqui toda essa função complexa, que não é o foco de nós vermos isso aqui no atual curso que nós estamos vendo. Os cálculos são basicamente todos feitos via computador. Então, a partícula de massa m que se move com energia potencial V. Isso aqui é o que vocês precisam saber. Que tem a partícula no caso o elétron, que é o do nosso interesse, se movendo, né, ao redor do núcleo com a energia potencial aí associada a esse elétron. E outro físico alemão, Max Born, ganhou o Nobel de 1954 por definir o que vem a ser o orbital, né, a probabilidade de se encontrar um elétron em uma determinada região do espaço. Como eu falei, φ ao quadrado é igual à densidade de probabilidade de se encontrar aquela partícula no espaço, como no nosso caso, a partícula subatômica que estamos interessados é o elétron. Então seria a densidade de probabilidade de se encontrar o elétron em uma determinada região do espaço igual a probabilidade sobre o volume. Então se temos φ ao quadrado alto, há uma alta densidade de probabilidade. φ ao quadrado baixo, uma baixa densidade de probabilidade. E probabilidade, se nós passarmos aqui o volume multiplicando, fica igual a φ ao quadrado vezes o volume, ou seja, probabilidade é igual a densidade de probabilidade vezes o volume. Um exemplo, para vocês poderem enxergar melhor, né? Se φ ao quadrado é igual a 0,1 picômetros elevado a menos 3 em um ponto, então a probabilidade de encontrar a partícula em uma região de volume 2 picômetros cúbicos localizada nesse ponto será, ou seja, aqui temos a densidade de probabilidade e aqui o volume daquela região do espaço. Qual é a probabilidade de eu encontrar então essa partícula, no caso o elétron? Pegamos, multiplicamos 0,1 picômetros a menos 3 vezes 2 picômetros cúbicos e vamos encontrar o valor de 0,2 ou 1,5 ou igual a 20%. Ou seja, a probabilidade de se encontrar aquela partícula naquela região do espaço, como foi falado aí anunciado, é igual a 20%. Mas como eu falei, isso aqui, esses cálculos, não vou cobrar no questionário, é mais para quem tiver curiosidade. O que eu vou cobrar será daqui para frente. E fiquem sabendo, mas aqui é bom para vocês despertarem a curiosidade e saber o quê? Que a definição de orbital se baseia nesses princípios aí que eu falei para vocês. Dualidade onda-partícula, definido por Louis de Broglie. O elétron, as partículas subatômicas, ora se comportam como onda, ora como partícula. Princípio da incerteza de Heisenberg, que justamente vai nos dar a definição de orbital, porque nós não podemos ter uma exatidão, e sim apenas probabilidades. Existe uma margem de erro, então regiões probabilísticas para que a gente possa trabalhar. Depois vem Erwin Schrödinger, definindo a função de onda, e junto com Max Born, que interpreta melhor o que vem a ser a função de onda do elétron ao quadrado, que nos dá a ideia de densidade de probabilidade e, consequentemente, de probabilidade de encontrar o elétron no espaço. Então, juntando tudo isso, nós definimos o que é orbital. Orbital é a região do espaço ao redor do núcleo
onde é máxima a probabilidade de encontrar um determinado elétron. Então agora, falamos de física quântica. Agora vamos fazer uma comparação grosseira para que facilite o entendimento de vocês. Então, nós temos um avião, certo? Quando esse avião está parado, o que é que acontece? Nós visualizamos as hélices do avião perfeitamente. Nós sabemos a posição fixa de onde elas estão. Quando o motor é acionado, essas hélices começam a girar muito rapidamente. Então, nós não temos mais a precisão de dizer nem a velocidade, nem a posição com exatidão de onde está aquela hélice, que é o que nós visualizamos aqui nesse exemplo da direita, aqui no canto superior. Então, isso aqui é como se fosse um orbital da hélice. Ou seja, há uma grande probabilidade de a hélice estar aqui nessa região. Mas nós não sabemos com exatidão em qual posição ela está, certo? E nem a sua velocidade. Agora vamos trazer para um átomo de hidrogênio. Segundo Bohr, no centro está o núcleo, composto por prótons e nêutrons, por Rutherford, o modelo Rutherford-Bohr, né? No meio aqui no centro. E ao redor está o elétron em órbita desse núcleo. Já quando nós implementamos os princípios da física quântica, nós temos o que? O núcleo no centro. E ao redor desse núcleo nós temos um orbital, ou seja, uma região probabilística, uma região de máxima probabilidade de se encontrar esse elétron. Tá ok? Que é chamado também de nuvem eletrônica. Então aqui nós podemos fazer a comparação com essa figura de cima aqui, quando a hélice está rotacionando em alta velocidade, quando o motor está ligado da aeronave. Então vamos agora para o nosso segundo tópico, que são os estados energéticos dos elétrons. Agora vamos estudar os 4 números quânticos associados a cada elétron que está na eletrosfera de um átomo. Devido às dificuldades expostas no item anterior, os cientistas preferem atualmente identificar os elétrons por conteúdo de energia. Por meio de cálculos matemáticos, chegou-se à conclusão de que os elétrons se dispõem ao redor do núcleo atômico de acordo com o diagrama energético abaixo. Ou seja, muita calma nessa hora. Aqui está o diagrama de energia de como que os elétrons vão se distribuir, vão estar distribuídos na eletrosfera de um átomo, tá ok? Então aqui no canto esquerdo nós temos o que? Os níveis de energia, que são quantos? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A ele também chamamos letras do alfabeto correspondentes, como K, L, M, N, O, P e Q. Ou seja, o nível 1 corresponde à letra K, o nível 2 à letra L, e assim sucessivamente, até que o nível 7 a letra Q. E esse é o chamado de número quântico principal, ou seja, é o nível de energia. Dentro desses níveis energéticos, há subníveis energéticos, certo? Que será chamado de número quântico secundário, que está aqui, ó. No primeiro nível, nós só temos um subnível, que é o S. No segundo nível, nós temos 2 subníveis, o S e o P. Está aqui, ó, 2S e 2P. Esses são os números quânticos secundários, ou seja, o segundo número quântico, também chamado de número quântico azimutal. No terceiro nível, nós temos 3 subníveis, S, P e D. No quarto e no quinto, temos 4 subníveis, S, P, D e F. No quinto subníveis, temos S, P, D. Temos até mais, mas só nós... Ou no sexto, na verdade, temos S, P e D. Mas nós só utilizamos o S e o P. E no sétimo também, só o S e o P. Veremos mais à frente que aqui no quinto teríamos até possível até mais uma letra, seria FG. No sexto, FGH. No sétimo, FGHI. Então, mas nós só utilizamos esses daqui e esses subníveis ficarão mais bem entendidos quando estudarmos distribuição eletrônica. E vale salientar que cada subnível ele tem um valor associado a ele. O subnível S tem um valor 0, aqui ó, embaixo. O subnível P, 1. O subnível D, 2. O subnível F,
L igual a 3, onde L é a letra representante do segundo nível. Veremos com mais detalhes nos próximos slides. Como eu falei para vocês, são 7 subníveis, K, L, M, N, O, P e Q, ou são 7 níveis, perdão, K, L, M, N, O, P e Q, e também essas letras podem ser chamadas por números, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E esses níveis estão aqui à sua esquerda. Sempre números inteiros. Então, os subníveis energéticos, como eu já expliquei, também chamado de número quântico secundário ou número quântico azimutal, é o que? S, P, D e F, onde o S corresponde ao valor 0, o P o valor de 1, o D o valor de 2 e o F o valor de 3. Também chamada de estruturas finas ou subníveis. Essas estruturas finas e subníveis, se vocês se lembrarem, está associada ao que foi descoberto por Sommerfeld. Bohr, o modelo de Rutherford Bohr, quando Bohr estudou o espectro atômico, o espectro eletrônico ali, atômico e eletrônico do hidrogênio, ele viu as raias do hidrogênio, ou seja, os saltos quânticos dos elétrons do hidrogênio. E ele pôde afirmar que o quê? Que os elétrons ele absorvem partículas, absorvem energia de forma discreta e quando retornam ao seu estado fundamental, emite aquela quantidade de energia discreta que ele absorveu. Já Sommerfeld, estudando mais detalhadamente, ele viu que havia raias dentro daquelas raias principais do espectro no caso ele estudou para o mercúrio e outros elementos químicos. Então ele descobriu que dentro dos níveis há subníveis. Então os subníveis estão associados aos estudos feitos por Sommerfeld. Então, pessoal, aqui, como eu comentei com vocês, estão os subníveis energéticos, S, P, D e F. Lembrando que cada nível há subníveis ou tem subníveis energéticos correspondentes, associados a ele. E o número quântico magnético, M, ele é o quê? Cada subnível vai ter orbitais. Cada orbital desse vai ter um momento, um campo magnético associado a ele. Então, o que é que se fez? Os orbitais S, que só tem um orbital, eles recebem o valor de 0. Já os orbitais P, que tem 3 orbitais, sempre o orbital central será 0, o da esquerda menos 1 e o da direita mais 1. O orbital D, que é esse daqui, olha, tem 5 orbitais. O subnível D, que tem 5 orbitais. O orbital central será 0, o da esquerda menos 1, o outro da esquerda menos 2, o da direita mais 1 e o outro mais 2. O subnível F, esse daqui, ele tem 7 orbitais, onde o orbital central 0, o orbital da esquerda menos 1, o outro orbital da esquerda menos 2 e o outro menos 3. Já indo para a direita, mais 1, mais 2 e mais 3. Aqui vocês podem visualizar melhor o que eu comentei, onde o orbital S, o subnível S só tem um orbital, 0. Comporta 2 elétrons. Cada orbital comporta até, no máximo, 2 elétrons, onde esses 2 elétrons jamais eles podem ter os 4 números quânticos iguais. Pelo menos um tem que ser diferente. Até agora, nós estudamos 3 números quânticos. O número quântico principal corresponde ao nível energético. O secundário aos subníveis, S, P, D e F. E agora, o subnível quântico magnético, que é o terceiro, M, que é esse que nós estamos vendo. Cada orbital tem um valor associado a ele, devido a cada orbital ter um campo magnético associado a ele. O orbital P, o subnível P tem 3 orbitais, 6 elétrons no máximo. 0, menos 1 e 1. O D, 5 orbitais, 10 elétrons no máximo. 0, menos 1, 2, menos 2, 0, 1 e 2. O F, 0, menos 1, menos 2 e menos 3. 1, 2 e 3. Sempre para a esquerda negativo e para a direita positivo. E o último número quântico, o número quântico de spin. Onde o que vem a ser esse número quântico de spin? Spin vem do inglês to spin, ou seja, girar. Aí você pode se perguntar, mas se os elétrons eles têm
cargas iguais, negativas. Como é que um orbital pode comportar dois elétrons? Justamente que vou citar para vocês. Se um elétron ele gira para um lado, ele vai ter uma quantidade de um campo magnético associado a ele. Se esse elétron ele gira para o outro lado, ele vai ter um campo magnético associado a ele diferente do que gira em sentido contrário. E esses elétrons girando em sentidos contrários, eles vão fazer com que o campo magnético deles anulem ou minimizem a repulsão eletrônica dele, a repulsão entre esses elétrons, certo? Agora, já se eles estiverem com spins rotacionando no mesmo sentido, os campos magnéticos dele vai maximizar a repulsão eletrônica desses elétrons. Então, vamos ler aqui e depois analisar a ilustração. Finalmente, cálculos matemáticos provaram que um orbital comporta no máximo dois elétrons. Foi feito através de cálculos matemáticos, certo? Isso aqui que eu estou falando para vocês não veio do nada, certo? Tudo tem uma explicação e um porquê. No entanto, surge uma dúvida. Se os elétrons são negativos, por que não se repelem e se afastam? A explicação é a seguinte. Os elétrons podem girar no mesmo sentido ou em sentidos opostos, criando campos magnéticos que os repelem ou os atraem. Essa rotação é conhecida como spin, do inglês to spin, ou seja, girar. Estamos vendo aqui, se os elétrons eles tiverem spins paralelos, eles se repelem, ou seja, se eles estiverem girando para o mesmo lado, eles se repelem. Já se eles tiverem spins opostos ou antiparalelos, spins contrários, ou seja, cada elétron girando em sentido contrário, eles vão se atrair, pois os campos magnéticos associados a eles vão anular, ou não anular totalmente, mas minimizar a repulsão das cargas negativas, cargas iguais, né, dos dois elétrons, e facilitar com que eles se atraiam e fiquem em um mesmo orbital. Então, daí a afirmação conhecida como princípio da exclusão de Pauli, que eu já comentei. Um orbital comporta no máximo dois elétrons com spins contrários, certo? Que aqui também pode ser parafraseado, que veremos mais à frente, que é o quê? Um orbital comporta no máximo dois elétrons, mas jamais eles poderão ter os 4 números quânticos iguais. Desse modo, a atração magnética entre os dois elétrons contrabalança a repulsão elétrica entre eles, o que eu comentei também para vocês. A atração magnética contrabalanceando a repulsão elétrica entre eles, devido a eles terem cargas iguais, ou seja, cargas negativas. O spin é identificado pelo chamado número quântico de spin, ms ou s, cujos valores são -1,5 e +1,5. Normalmente, a representação dos elétrons nos orbitais é feita por meio de uma seta, ou seja, isso daqui foi por convenção. Quando temos um elétron com a seta para cima, não se engane, está correto. Quando a seta está para cima, o valor do spin é -1,5. Quando a seta está para baixo, por convenção, o valor ou o número quântico de spin será positivo, +1,5. Então, para cima, -1,5. Para baixo, +1,5. Aqui eu fiz um quadro, resumo, certo, para vocês, que facilitam na hora de vocês responderem as questões e também facilitará na hora de vocês estudarem a parte de distribuição eletrônica, que será o nosso próximo assunto. Então, na camada 1, ou seja, camada K, no nível 1, nível K, temos quantos subcamadas ou subníveis? 1, subnível S. Quantos orbitais? 1, pois a subcamada S só tem um orbital. Quantos elétrons poderá caber, né, nesse subnível S? Apenas 2, porque como o orbital S, o subnível S só tem um orbital, cada orbital comporta no máximo 2 elétrons. Então, essa camada comportará no máximo 2 elétrons. Já o nível 2, temos, que corresponde à camada L, temos os dois subcamadas ou dois subníveis, o S e o P. O S, um orbital, e o P, 3 orbitais. Um orbital, 2 elétrons. 3 orbitais, 3 vezes 2, 6 elétrons, porque cada orbital comporta até no máximo 2 elétrons. E essa camada terá no máximo quantos elétrons? 8. 2 mais 6, 8. Fazemos o mesmo para 3, 4, 5, 6 e 7, M, N, O, P e Q, correspondentemente.
onde que seria diferente é o quê? Que a camada D tem 5 orbitais, ou a subcamada D tem 5 orbitais, cada orbital 2 elétrons, teremos 10 elétrons. Somando aqui, 2 mais 6 mais 10, 18. Na camada 4 e na camada O, há 4 subcamadas, subníveis, S, P, D e F, onde o F, a subcamada F, tem 7 orbitais. Cada orbital comporta 2 elétrons, 2 vezes 7, 14. Se somarmos 2 mais 6 mais 10 mais 14, dá 32 elétrons. Da mesma forma para a camada 5, para a camada 6 e 7, só há 2 subníveis, S e P, certo? Teremos 8 elétrons. Lembrando que a camada 5, a camada 8 e a camada 5, a camada 6 e a camada 7, elas, na prática, só comportam esses elétrons, assim, na prática. Mas na teoria, elas poderiam comportar bem mais elétrons. Por que não comporta? Porque ainda não foi descoberto elementos químicos que tenham uma quantidade de elétrons que venha preencher essas subcamadas que poderiam ser ocupadas teoricamente, certo? Mas veremos isso mais quando vamos estudar a distribuição eletrônica. Mas na prática o que importa é isso daqui, certo? É o que vocês que será cobrado nos vestibulares e que será cobrado para vocês aí no nosso questionário. Então vamos agora para a nossa última parte da aula, que é a identificação dos elétrons. Então, resumindo, podemos dizer que cada elétron da eletrosfera é identificado por seus 4 números quânticos. O número quântico principal, representado pela letra N, o secundário ou azimutal pela letra L, magnético, M ou ML, Mzinho ou Mzão com Lzinho embaixo, né? Mas a gente geralmente usa o M, e o número quântico de spin por S, que é o que nós utilizamos, ou Ms, Mzão com Szinho aqui subscrito. Mas nós geralmente utilizamos apenas o M. Então, por exemplo, vamos ver aqui 2 exemplos e depois começamos a resolver exercícios. Os 2 elétrons do átomo de hélio têm os seguintes números quânticos. Como está na primeira camada, N igual a 1. Como é o orbital S, o segundo número quântico, o número quântico secundário, o azimutal, é igual a 0. L igual a 0. Pois o S tem um número associado a ele que é o 0. O P será 1, o D 2 e o F 3. E o número quântico magnético, que é o M, será 0, porque só tem um orbital, certo? Então sempre o orbital central é 0. E os números de spin, como o primeiro está para cima, fica menos 1,5. E o segundo está para baixo, o segundo elétron, então será mais 1,5. Vejamos o segundo exemplo, observando o diagrama abaixo. Aqui nesse diagrama abaixo, o elétron está onde? Está na camada 3, na subcamada P, pois vemos aqui que tem 3 orbitais, certo? Então, vamos lá. Então, o primeiro número quântico, N igual a 3. O segundo, L igual a 1, pois P tem um número quântico secundário correspondente a 1. Quem será o número quântico magnético? Menos 1. Sempre o átomo central, o orbital central 0, da esquerda menos 1 e da direita mais 1. Então, menos 1. E quem será o número quântico de spin? Como o elétron está para cima, será quem? Menos 1,5. Então, está aqui os 4 números quânticos. N igual a 3, L igual a 1, M igual a menos 1, S igual a menos 1,5. Aí, representando esse elétron de forma simbólica, é o que? Esse elétron será representado por 3p1, porque ele está na terceira camada, ou seja, terceiro nível, na subcamada P, e nessa subcamada P só há um elétron, certo? Está aqui explicando bem direitinho. Então, por analogia, podemos dizer que um elétron é localizado por seus 4 números quânticos, da mesma maneira que uma pessoa é localizada por seu endereço, nome da rua, número do prédio, andar e número do apartamento. Assim, podemos enunciar o princípio da exclusão de Pauli. Num átomo, não existem 2 elétrons com os 4 números quânticos iguais. Esse princípio nós já comentamos. Um átomo, não existem 2 elétrons com os 4 números quânticos iguais. Eu afirmei o quê? Que um orbital comporta até no máximo 2 elétrons. Porém, esses 2 elétrons jamais poderão ter os 4 números quânticos iguais. Esse é o princípio da exclusão de Pauli, apenas parafraseado e reescrito de formas diferentes. No preenchimento dos orbitais, outra regra importante é a chamada regra de Hund,
ou da máxima multiplicidade, que nos diz o quê? Em um mesmo subnível de início, todos os orbitais devem receber seu primeiro elétron e só depois cada orbital irá receber seu segundo elétron. É bem claro, ou seja, primeiro temos que subpreencher, semi-preencher, na verdade, os orbitais daquele subnível e depois nós preenchemos. Isso nós veremos agora. Vamos colocar aqui 6 elétrons, né, para preencher o subnível P, a subcamada P. Sabemos que os orbitais P eles vão comportar até no máximo 6 elétrons. Por quê? Porque há 3 orbitais P. Então, o primeiro elétron entra aqui, o segundo aqui e o terceiro aqui. Ou seja, primeiro nós semi-preenchemos os orbitais P. Após semi-preencher, isso aqui é a regra de Hund, após semi-preencher é que nós vamos começar a preencher completamente os orbitais. Então o quarto entra para baixo, por quê? Porque de acordo com o princípio da exclusão de Pauling, 2 elétrons não podem ter os 4 números quânticos. Então aqui o que vai diferenciar um elétron do outro é o número de spin. Ele jamais poderia entrar para cima, tem que entrar para baixo. O quinto para baixo e o sexto para baixo. Dessa forma, nós preenchemos os orbitais P, os orbitais da subcamada P, onde podemos ver aqui que nenhum elétron possui os 4 números quânticos iguais um ao outro. Sempre haverá um número quântico diferente. Pelo menos um número quântico diferente, né? E por fim, é importante não confundir. O elétron mais afastado do núcleo, ou elétron de valência, é aquele com maior valor do número quântico principal, N. Ou seja, o elétron mais afastado é o elétron que está na camada mais afastada. Já o elétron mais energético é aquele situado no nível ou subnível de maior energia, o que é dado pela soma de N mais L. Por exemplo, vejamos aqui a distribuição eletrônica do átomo de escândio, que tem número atômico igual a 21, ou seja, ele tem 21 prótons e 21 elétrons. Isso aqui é muito importante para que vocês saibam fazer. Isso aqui é muito cobrado nos Enem, nos vestibulares. Talvez essa seja a parte mais importante de vocês aprenderem. O elétron mais afastado será sempre o que está na camada mais externa. E o elétron mais energético nem sempre é o que está na camada mais externa. Vejamos, o escândio, como eu falei, tem 21 elétrons. Então, 2 aqui na camada 1s, mais 2 na subcamada 2s, mais 6 aqui na subcamada 2p, faz o quê? 2 mais 2 mais 6, 10. Mais 2 dá 3s, 12, mais 6 aqui dá 3p, 18, mais 2 dá 4s, 20, mais 1 aqui dá 3d, 21. Então, vemos que fizemos a distribuição dos 21 elétrons, certo? Agora, o elétron mais afastado, sabemos que é o 4s, porque está na camada mais externa 4. Porém, esses elétrons aqui, eles não são os mais energéticos. Vejamos por quê. O nível de energia do elétron ele será dado por quem? Número quântico principal mais número quântico secundário. O número quântico principal do orbital, que está a energia dos orbitais aqui, dos elétrons no orbital 4s, será quem? 4 mais 0. Por quê? 4. Nível camada 4. O S, ele tem o quê? Tem um número quântico secundário associado a ele, que é 0. Então, o valor aqui energético será 4. Agora vamos fazer aqui para os elétrons que estão na subcamada 3D. Camada 3, mais qual é o valor secundário associado ao orbital, ao elétron que está no orbital D? S0, P1, D2. Então, será que 5. Dessa forma, nós temos o quê? Que os elétrons que estão no orbital 3D são mais energéticos do que os elétrons que estão no orbital 4s. Apesar de os elétrons do orbital 4s estar mais externos, está mais afastado do núcleo. Mas lembrando que esses gráficos, esse diagrama que nós mostramos para vocês é o quê?
Diagrama de energia. E podemos ver que o 4S está em um nível energético menor do que o 3D. Então vamos agora responder aqui alguns exercícios. 4 no total. Quais são os subníveis que formam a camada eletrônica L? Quais são? Voltamos lá no gráfico para determinar. Camada L. Quais são os subníveis? S e P. Então vamos responder aqui. Da camada L, os subníveis são quem? S e P. Qual o número máximo de orbitais que podem existir no nível energético M? Energético M, número máximo de orbitais, certo? Vejamos. Na subcamada M, o número máximo de orbitais são quantos? Temos aqui 3 subcamadas, S, P e D, e aqui são o número de orbitais, certo? Então dá um total de quê? 1 do S, mais 3 orbitais do P, mais 5 orbitais do D, 9. Voltamos lá. Temos o quê? 9 orbitais no total. Agora, um átomo possui numa camada os subníveis S, P e D, com o máximo de elétrons possíveis. Quantos elétrons possui essa camada, supondo que apenas os subníveis S, P e D estejam presentes? Do S, temos 2 elétrons no máximo, porque tem um orbital somente. Do P, há 3 orbitais. Então, se 3 orbitais, 6 elétrons. Mais o D, que são quantos? 5 orbitais, 10 elétrons. Tá ok? Então, no total, teremos o quê? 18 elétrons possíveis. Isso aqui corresponde à camada 3. Vamos ver aqui, ó. Camada 3, que a gente acabou de ver. Há 3 subníveis, S, P e D, 9 orbitais, logo há 18 elétrons possíveis. Vamos só conferir. 3 aqui, ó, 18 elétrons, como a gente acabou de fazer. Vamos agora para a última questão. Coloque no esquema abaixo, que representa o subnível D, um total de 7 elétrons. Indique os 4 números quânticos do último elétron colocado, sabendo-se que esse subnível é da camada M. Ou seja, a camada M é o quê? Vamos logo colocar aqui os 4 números quânticos. N igual a quanto? N, L, que é o secundário, igual a quanto? M, que é o terceiro, que é o número quântico magnético. E aqui eu vou colocar o S. Será igual aqui. Então vamos lá. Se a camada M é o quê? M é igual à terceira camada, porque ó, KLM. M corresponde à terceira, então o valor aqui é 3. O L, se é um orbital, se é um subnível D, logo o L será igual a 2, porque S é 0, P é igual a 1 e D é igual a 2. O M, agora o M a gente tem que fazer aqui a distribuição dentro dos orbitais. Primeiro orbital, primeiro elétron vai para cima. Obedecendo aqui a regra de Rand, primeiro temos que semi-preencher todos os orbitais. 3, 4. Deixa eu apagar isso daí porque ficou mal. Sim, o quinto elétron aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Agora vamos colocar os elétrons sentidos opostos, né? Porque primeiro, pela regra de Rand, preenchemos, semi-preenchemos todos os orbitais, depois nós voltamos preenchendo esses orbitais. E o último elétron, eu vou até botar aqui com a corzinha diferente, certo? Aqui. Pronto. Esse elétron, ele está em qual é o número quântico magnético associado a ele? Sempre o orbital central é 0, o da esquerda menos 1, o outro aqui menos 2, aqui mais 1 e aqui mais 2. Então será quem? Menos 1. E o número de spin, como ele está para baixo, vai ser quem? Mais 1 meio. Então, está aqui os 4 números quânticos e vamos agora ver a resolução.
Inicialmente, devemos notar que é o quê? No subnível camada M, N é igual a 3, como a gente fez. No subnível D, L igual a 2, que é o número quântico secundário. A seguir, devemos lembrar que a ordem de colocação dos 7 elétrons do subnível obedece à regra de Rand, como vimos. Os números escritos abaixo na figura indicam a ordem de entrada dos elétrons. Aqui está tudo que a gente fez ali no exemplo, né? E então aqui só está refeito e ali eu construí com vocês. Concluímos então que os 4 números quânticos que indicam esse sétimo e último elétron são N igual a 3, L igual a 2, M igual a menos 1, pois está aqui em M igual a menos 1, pois está aqui, ó, o número quântico magnético M, menos 1 ali em cima, ó. E o número de spin mais 1,5, pois o último elétron está para baixo e vimos que por convenção, quando o elétron está para baixo, seu número quântico de spin é mais 1,5. Dessa forma, terminamos a nossa aula sobre os estados energéticos do elétron e na próxima aula vamos ver distribuição eletrônica. Devemos entender bem a aula dos estados energéticos do elétron para que possamos entender bem a aula sobre distribuição eletrônica.